Profecias do Rick Joyner, todo mundo conhece, Morning Star, escreveu os livros A Jornada, A Colheita, O Chamado. Se você não leu nenhum deles, recomendo fortemente. Tumulto e caos nas fronteiras dos Estados Unidos e haverá terrorismo entrando pelas fronteiras dos Estados Unidos. Se já entraram, ainda não se manifestaram dessa recente abertura do governo Biden, que é o Obama com o BD. Eu ia falar OBD, o governo do BD. Os Estados Unidos passarão por um período de lei marcial, bate com as profecias do Jackson. Um líder militar se levantará para restaurar a República e a Constituição como lei suprema nos Estados Unidos. Isso significa que alguma coisa vai acontecer com a Constituição. Lembrando disso, porque não deu tempo de acrescentar, nós recebemos as palavras proféticas para setembro e outubro deste ano de 2023, em que acontecerá um grande abalo nos Estados Unidos. Algumas coisas são possíveis, entre esses tsunamis ou os terremotos de Nova Madrid ou do parque de Yellowstone, mas também tem uma problemática de governo em que a Constituição está sendo constantemente assaltada, não sei como dizer, e estão tentando mudar a Constituição. Outra coisa na política. Estão indiciando o Trump tentando conseguir a pena de morte e ele não fez nada. Já estão querendo que mate o cara. Isso pode ser um grande abalo que vai gerar muitas dessas convulsões que nós lemos aqui. Tem um sonho também que eu trouxe para vocês lá naqueles do Zoom que a gente faz de domingo de manhã. Teve uma época que eu trouxe para vocês um sonho dos intercessores lá da equipe do Tim e do Dutch Sheets, em que alguém via uma cena, era um sonho, era na sala oval, na Casa Branca, e nesse sonho havia, deixa eu ver se eu lembro agora, havia um intercessor que estava vendo o sonho, estava dentro do sonho, estava o assento da presidência, tinha um ou dois generais, a líder da casa, ele não falou os nomes, ela não queria falar os nomes de quem estava ali. E o assento da mesa oval da presidência estava vazio, e aí entrava a Kamala Harris, que é a vice do Trump para assumir a presidência. E aí, eu não me lembro o que acontece muito, mas ela não consegue chegar na cadeira, porque de trás da mesa, salta em cima da mesa um leão, e ninguém estava esperando o leão. E dentro de um dos generais que estavam ali, ele estava a favor da Kamala, e quando aconteceu o episódio antes do leão, ele dá um passo e entra, tipo, no time do leão, no time do leão. E, enfim, então, alguma coisa vai acontecer no governo ou com o BD e a Kamala vai ter o seu momento de subir. A gente não sabe nem como, nem quando, e a gente não sabe o que significa que o leão vai saltar, a gente não sabe que forma que é isso. Não quer dizer que ela não vai assumir, mas quer dizer que ela vai encontrar a resistência do leão, que é representando Jesus aqui. Então a nação está orando, sabendo desses sonhos e visões. Faz tempo que eles não falam disso, mas eu me lembrei agora. Dentro disso aqui que o Rick Joyner falou, ele acrescenta o seguinte, eu vou ler para vocês. O Rick foi orientado a orar pelo preparo do líder que vai se levantar, o líder militar que vai se levantar para restaurar a República quando acontecer um problema com a Constituição. Lá eles têm o mesmo problema que nós temos aqui com a Suprema Corte, só que não tão ruim, menos mal. Mas mesma coisa que está acontecendo em Israel, mesma coisa que acontece aqui. O preparo desse líder para que o período de lei marcial fosse curto, que Deus avisou, então ele está intercedendo, já falou que vai acontecer, então vamos orar para que seja mais curto, para que esse líder que seja levantado, preparado, treinado. E ele acrescenta assim: foi-me mostrado pela primeira vez em 1987 que os Estados Unidos passariam por um período de lei marcial. 1987. Não aconteceu até hoje, mas ele sabe que foi Deus que falou, então está orando a respeito. Desde então, tive muitos sonhos ou visões corroborantes sobre isso.
A exortação que recebi em 1987 foi para começar a orar para que esse líder militar se comprometesse a restaurar nossa república e constituição como a lei suprema do país, para que a lei marcial não durasse muito tempo e nossos fundamentos constitucionais pudessem ser restaurados. Isso entra bem dentro desse cenário do sonho e o cenário de grandes abalos que estão para chegar agora em setembro e outubro de 2023, que a gente não sabe muito bem o que é. Eles lá estão se preparando e pintando as fronteiras, porque Deus disse que os abalos são da mão de Deus, mas serão uma tentativa do inimigo de desestruturar e acabar com a nação. Deus não vai permitir que ele conclua, mas vai permitir que ele se levante e que gere o abalo, e que daí acontecerá um avivamento, uma transformação, um despertar, ou pelo menos o despertamento antes do avivamento, mas é uma coisa que Deus sabe que vai acontecer, que Ele está alertando seu povo, setembro e outubro, cuidem americanos, né? O que pode vir, e cuidem brasileiros que estão lá, ou que sabemos que o que acontece lá acaba vindo para cá de alguma maneira ou de outra, em algum momento ou outro.